Los bíblicos. Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Só um minutinho que eu, sem querer, passei o host pro Antônio e aí a gente perdeu a minha transmissão, mas eu já vou voltar com ela. Boa noite, pessoal. Obrigada, Eri. Los bíblicos cantan, suspiran del amor. Los bíblicos cantan, suspiran del amor. Vine chama mi ventura está em tu poder. Me chama mi ventura está em tu poder. La rosa enflorece en
Boa noite, queridos amigos, companheiros. Antônio, conta pra gente que música é essa, Antônio. Essa música se chama Los Bíblicos, é uma música sefardi que eu toquei usando um tambor africano, né? Um djembe de Senegal e um chocalho indígena, chucuru. Muito bom, gratidão, muito bonita, para começar bem. Então, amigos, já estamos bastante distante fisicamente. Vamos tentar abrir as câmeras para a gente se ver um pouco nos olhos. Boa noite, Gildo, Alex, Júlia. Boa noite, Ana. Diana. Boa noite, Giovana, Claudiane, Ana. Tem outra Ana Franco, Adriana. Aí quem não puder, a gente entende também. Boa noite, Cat. Então vamos começar com o nosso alongamento para a gente acordar as nossas entranhas para pensar melhor, acordar o corpo para pensar melhor. Vamos lá? Então vamos tentar ficar em pé. Para quem conseguiu ver o vídeo da semana passada, a gente vai começar com aquele nosso balançado do boneco de Olinda. Ele vai começar bem devagar, braços soltos. Vejam se a mandíbula não está travada, se a testa não está enrugada. Vai soltando mais, sem tirar os pés do chão. Bem soltinho. Vamos liberar essa respiração. Inspirando pelo nariz, soltando pela boca. Pode levar a cabeça junto, olha a cabeça lá para trás, junto com os braços. Deixa o corpo se movimentar naturalmente, sem forçar o movimento. É como se os braços estivessem dormindo. Agora eu vou diminuindo o ritmo. Devagarinho. Devagarinho. Agora eu vou levar meus ombros até as orelhas, inspirando, e vou soltar um ar. Novamente. Mais uma vez. Agora eu venho com minha percussão, olha. Pode ser com a mão fechada também. Vou descendo aqui, ó. Aqui é melhor com a mãozinha aberta. Vou descendo, acordando aqui, ó, meu intestino. Que vamos precisar dessa força visceral. Isso. Vou descendo para as minhas coxas, na parte externa da perna. Tô descendo para a parte externa da minha canela. Pode descer. Tô dando a volta e subindo pela parte interna. Subindo pela parte interna das minhas pernas. Vou para trás nas minhas costas. Inspiro. Agora aquele abraço que nós damos em nós mesmos. Olha, Alex já começou ali. Gildo, desculpa. Olha aqui, ó. Posso pegar os meus ombros. Eu vou apertando eles. Muito bom. Isso. Ó, o antebraço.
Meu pescoço também merece. Hum. Uh. Agora eu vou pro meu rosto e eu aperto bastante, vou deslizando. Pode botar pressão, tá, gente? Deslizando. Agora eu vou fazer uma chuvinha bem delicada no meu rosto, que eu mereço esse carinho. Uma chuvinha bem delicada. Hum. Hum. As mãos dentro das orelhas, puxando. Vocês conseguem ver? Pode puxar. Essa parte bem aqui, olha. Pega ela, dá uma puxadinha. Vamos para outra orelha. Para puxar mesmo, tá, gente? Sem machucar, mas dá uma puxadinha. Pressionando e puxando. E essa partezinha aqui, eu pego, puxo para fora. Pego lá de dentro e puxo para fora. Agora é a hora da careta. Ah. A careta, eu aproveito aqui, ó, libero minha mandíbula. Tá vendo? Na lateral, nas duas laterais. Pode bocejar. Hum. Chegamos. Vamos lá, quem fechou as câmeras, vamos abrir novamente. Vamos nos ver. E aí, pessoal, vocês estão chegando bem hoje aqui? Você tá bem, Camila? Tô bem. Que bom. Vocês estão bem? Tá todo mundo bem? Lembrando que Antônio está aqui nesse lugar terapêutico também. Se durante, antes ou após tiver necessidade, pode buscar Antônio durante a semana também para fazer alguma sessão de arte terapia. Se tiver dado algum nó. Quem gostaria de trazer nossa retrospectiva? Do nosso primeiro encontro? Posso falar? No primeiro encontro, a gente se conheceu, se apresentou, escutamos também uma apresentação, não lembro o nome do moço também, e foi um encontro bem importante para se conhecer mesmo, conhecer você, Rosa. Não sei se eu esqueci alguma coisa. Teve um trabalho de casa. Ah, é, e a gente ficou com o trabalho de casa de escrever a nossa biografia. Isso. E aí, esse é um trabalho super delicado, né? E a gente vai já conversar sobre ele. Vamos entrar no nosso conteúdo e eu quero pedir que o que for trazido aqui não precisa ser aceito de cara. Eu quero muito que vocês escutem com ouvido crítico e vão anotando para o momento do nosso debate. Eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa também sobre antroposofia,
a origem da antroposofia, né? Para vocês fazerem esse mergulho biográfico também. E aí eu preparei essa introdução para a gente hoje na aula. E eu quero muita criticidade hoje. Quero muito que o debate seja super interessante, respeitoso, atento e afetuoso. Tá certo? Simbora. Vamos lá, Eri. Então, vamos começar conversando sobre identidade. Porque como é que a gente vai falar sobre alguma corrente filosófica externa sem antes nos conhecermos, né? Ou sabermos quem somos. Então, todos nós temos nossa própria identidade. Essa identidade, ela, nós temos nossa identidade pessoal, nossa identidade social, nossa identidade cultural. Então, tem o Antônio músico, artista, tem o Antônio pai, tem o Antônio filho, e cada um de nós, a partir do momento que nós temos nosso primeiro pinguinho de eu, ali por volta dos 3 anos, quando a gente começou a falar de nós mesmos na primeira pessoa, nós começamos nosso processo de formação de identidade. Então, a identidade é uma realidade presente sempre em todas as sociedades humanas. Assim que a gente tem um pinguinho de eu, e enquanto nós temos consciência, e nesse momento agora mesmo, nós estamos formando nossa identidade nos movimentos de simpatia e antipatia. Qualquer grupo humano, através do seu sistema de valores morais, éticos, estéticos e espirituais, sempre selecionou alguns aspectos pertinentes de sua cultura para definir-se em contraposição ao alheio. Então, nesse processo de simpatia e antipatia, a gente vai construindo a nossa identidade. Pode passar, por favor, Eri. Vamos falar sobre o que é cultura. Cultura tem a ver com comportamento, com tradição, com conhecimento. A diversidade cultural ajuda a entender as diversas manifestações culturais e marca a pluralidade, a diferença e as especificidades. Tem uma história que eu sempre conto quando eu vou falar sobre cultura, porque cultura é tudo que a gente para cultuar, replicar e aí vira cultural, né? E aí tem uma história de um povo que eles faziam um peixe que era muito conhecido nesse lugar, um peixe muito saboroso. E ele era reconhecido porque eles sempre cortavam um pedaço do rabo desse peixe. Até que encontraram uma anciã desse povo para perguntar por que eles tinham aquele hábito de cortar o rabo desse peixe. Aí ela, meu filho, é porque nessa época a gente não tinha fogão. E o forno que a gente fazia era muito pequenininho, não cabia o peixe. Aí a gente cortava o rabo. E esse movimento foi se repetindo e virou cultural. E isso vale para quase tudo da nossa cultura. Então, algumas coisas têm um fundo, digamos assim, mais filosófico, ou mais poético, romântico, e algumas outras simplesmente foram sendo replicadas e virou cultural. Pode passar, por favor, Eri. Será que vocês sabem qual é a etnia de vocês? Porque lá na frente a gente vai conversar sobre o organismo social. E nós estamos inseridos no organismo social. E quem somos nós? Qual é a nossa identidade nesse organismo social? Qual é a etnia de cada um de vocês? Etnia é um grupo possuidor de algum grau de coerência e solidariedade, composto por pessoas conscientes de terem origens e interesses em comum. Um grupo étnico não é um mero grupamento de pessoas ou um setor da população, mas uma agregação consciente de pessoas unidas ou proximamente relacionadas por experiências compartilhadas. Qual será a etnia de cada um de vocês? Qual é a minha etnia?
se façam essa pergunta. Pode passar, por favor, Eri. Esse termo eu gosto muito de trazer, que é o etnocentrismo. E antes de começar a estudar essa filosofia, a antroposofia, eu quero falar sobre o etnocentrismo. O etnocentrismo é um termo que designa o sentido de superioridade que uma cultura tem ou sente em relação a outras. Consiste em postular indevidamente como valores universais, valores que são de sua própria sociedade ou da sua própria cultura individual. Ele parte de um particular que se esforça em generalizar e deve a todo custo ser encontrado na cultura do outro. Então, cada vez que a gente tenta universalizar um saber que é da minha cultura, que é particular do meu povo, e eu tento trazer isso como universal, eu estou ali no etnocentrismo. Eu caio no etnocentrismo. Pode passar, por favor, Eri. Eurocentrismo. Vocês já ouviram falar desse termo? O eurocentrismo é uma visão de mundo que coloca a Europa como elemento fundamental na constituição da sociedade moderna, sendo necessariamente a protagonista da história da humanidade. Para cair no eurocentrismo, certamente já está se caindo no etnocentrismo, né? Mas quando não é da nossa etnia e a gente está replicando um saber de outro povo como se ele fosse universal e esse saber é da Europa, eu estou caindo no eurocentrismo. Pode passar, por favor, Eri. Depois vocês vão ter acesso a todos esses slides, tá, pessoal? Vamos agora entrar entrar na antroposofia. Vamos lá, Eri. Então, gente, essa palavra antroposofia, ela vem do grego e quer dizer conhecimento do ser humano. Antroposofia ou antroposofia, talvez se leia assim. Antropo significa homem, e sábio, de Sophie, e a qualidade, o estado ou profissão. Pode passar, por favor, Eri. Então, a antroposofia é conhecida como uma ciência espiritual moderna e prática, desenvolvida pelo filósofo austríaco Rudolf Steiner, que propõe uma forma livre e responsável de pensar, de perceber a realidade e de atuar, observando e respeitando o ser humano e a realidade na qual está inserido. Essa ciência pode permear o dia a dia como atitude, como visão de mundo e como possibilidade ampliada de trabalho em diversas áreas da vida humana. Atentem para esse termo que está sendo usado aqui, ampliada. Nos âmbitos da saúde, educação, agricultura, arte, convívio social, entre outras. Pode passar, por favor, Eri. Tem aqui algumas fotinhas de Rudolf Steiner. Tem uma imagem dele criança. Nessa foto não dá para ver, mas ele está do lado da irmã dele. Tem uma foto dele jovem e tem uma foto dele já mais adulto. Então, Rudolf Steiner vem de uma família super humilde, que trabalhavam para um conde, e eles se apaixonaram, o pai e a mãe dele. Só que esse conde, ele não aceitava que os empregados dele casassem, né? Então, eles saíram de lá. E esse pai foi buscar outra profissão. E eles eram muito, muito pobrezinhos. Então, Rudolf Steiner, ele ia para a mata colher frutinhas para complementar a alimentação dele. E aí, nessa mata, no primeiro setênio dele, ele viu uma visão da tia dele. E a tia dele dizia que ela tinha se suicidado e pedia ajuda dele para acompanhá-la no plano espiritual. E aí ele chegou em casa contando isso para o pai e para a mãe dele. Aí eles ficaram assim meio assustados com aquela
com aquilo que aquela criança estava falando, porque a tia estava viva. Só que 3 dias depois chegou a notícia que ela tinha se suicidado. Aí eles já ficaram mais atentos àquela criança do signo de Peixes. Então, Rudolf Steiner nasceu na fronteira austro-húngara no dia 27 de fevereiro de 1861, de 1861. E ele foi um filósofo, educador, artista, esoterista, com S, não com X. Foi fundador da antroposofia, da pedagogia Waldorf, da agricultura biodinâmica, da medicina antroposófica e da euritmia. A euritmia, ele foi cofundador, né? Junto com a companheira dele. Seus interesses eram variados, além de ocultismo, se interessou por agricultura, arquitetura, arte, drama, literatura, matemática, medicina, filosofia, ciência e religião. Pode passar, por favor, Eri. E esse foi o fundador da antroposofia, Rudolf Steiner. Vamos dar uma paradinha aqui. Então, Rudolf Steiner, ele foi muito estudioso a vida dele inteira. Desde pequeno. Muito cedo ele começou a estudar literaturas que eram, digamos assim, para pessoas mais velhas. E nesse estudar, buscando por seus interesses próprios, ele foi passando pelos setênios da vida dele. E ele foi um grande observador da sua própria vida. Quando ele nasceu, ele teve um problema no parto, que o umbigo dele ficou sangrando. E aí a mãe dele levou ele para batizar na igreja de Micael. E por isso gerou nele um interesse muito grande por Micael. E talvez por isso se estude tanto sobre Micael na antroposofia e na pedagogia Waldorf. E aí é como se ele fosse como a gente fala aqui, o afilhado de Micael, né? Quando a família promete aquela criança que sobreviveu para aquele santo, né? Que hoje é o arqueu, né? Micael. Vamos voltar lá no slide, Eri. Pedagogia Waldorf. Simbora. Então, em 1919, na Alemanha, pós-guerra, que estava enfrentando muitas questões sociais, e Rudolf Steiner, essa pessoa muito estudiosa, muito preocupada com as questões sociais também. Ele já tinha passado pela teosofia, já tinha abandonado a teosofia, já tinha fundado a antroposofia e era um grande antagonista, digamos assim, do movimento cristão da época, porque eles não aceitavam muito bem o que ele falava, a forma como ele falava sobre o cristianismo na época. Então, tinha uma aversão muito grande à figura dele, né? Então, um dia, um dono de uma fábrica de cigarro chamou ele para fazer uma palestra na fábrica, porque ele já estava sendo conhecido como essa pessoa que tinha um grande conhecimento, que falava muito bem sobre as questões sociais, e esse rapaz chamou ele para palestrar. Após essa palestra, os funcionários dessa fábrica falaram com esse dono da fábrica e pensaram nessa ideia de ter uma escola para os filhos deles. Fizeram uma proposta e Rudolf Steiner atendeu essa proposta. Então, aqui tem, né? Estimulado por suas ideias, os funcionários manifestaram interesse de oferecer aos seus filhos uma educação baseada naqueles princípios. Assim começou a funcionar um prédio na fábrica, a primeira escola Waldorf, na fábrica de cigarros. E aí esses filhos dos funcionários de uma fábrica de cigarro no período pós-guerra, ali na Revolução Industrial. Quem será que eram essas crianças nessa época? Eram crianças em situação de vulnerabilidade. E esse rapaz, esse senhor, ele era muito preocupado com as questões sociais.
Então, ele se preocupou com essas crianças. E aí, ele não era ainda um educador, mas ele montou uma equipe com pessoas que também não eram professores, para começar essa primeira escola. Lembrando que nessa época, no primeiro setênio, não se frequentava escola. Então, ele não deixou nada escrito sobre educação infantil. O que Rudolf Steiner traz sobre pedagogia é a partir do segundo setênio, né? O que a gente sabe hoje sobre jardim, os modelos que foram replicados, foi a partir do primeiro jardim que surgiu, né? Sobre educação infantil, sobre primeiro setênio, jardim, ele realmente não deixou nenhuma literatura. Ele falou sobre as fases do desenvolvimento da criança, mas não sobre pedagogia para a criança. Pode passar, por favor, Eri. Não, volta aqui, Eri, desculpa. Volta aqui, por favor. Não, lá no slide mesmo, desculpa. Obrigada. Mas o nome foi conservado, o nome da fábrica de cigarros, né, o nome Waldorf, e ele retomou uma ideia da cultura grega, e essa ideia os gregos aprenderam, porque os gregos passearam muito, né? Eles conheceram muitas culturas, muitas etnias, se apossaram de muita sabedoria, e entre elas, desculpa, esse estudo dos setênios, essa marcação de a cada 7 anos. Muitas pessoas acreditam que esse estudo dos setênios vem da antroposofia, mas é um conhecimento milenar antigo. Então, lá em África, quando os gregos passaram, já se falava sobre setênios, sobre essas fases do desenvolvimento humano. Inclusive, o Imhotep, que é uma grande figura do povo quemético, ele deixou uns princípios universais. E esses princípios universais foram base do conhecimento gnóstico, templário, Rosa Cruz. E Rudolf Steiner estudava muito esses temas, né? Então ele bebeu dessas fontes. E ele falou também sobre esse período de 7 anos, sobre esse número 7, que a gente vê tanto replicado em várias culturas. E ele aplicou esse conhecimento no ensino, caracterizando os setênios na pedagogia Waldorf. Vamos lá, Eri. Obrigada. Então, a pedagogia Waldorf foi uma abordagem pedagógica baseada na filosofia da educação do filósofo austríaco Rudolf Steiner, fundador da antroposofia. A pedagogia procura integrar de maneira holística o desenvolvimento físico, espiritual, intelectual e artístico dos alunos. O objetivo é desenvolver indivíduos livres. E aí, não sei se vocês já leram Filosofia da Liberdade, mas para Rudolf Steiner só existe liberdade com individualismo ético. O individualismo ético é você reconhecer o seu limite, viver a sua liberdade respeitando o seu limite e o limite do outro. Esse é o individualismo ético. Então, eu posso dizer que eu estou em liberdade vivendo numa sociedade capitalista, será? Ou numa sociedade que está mergulhada no racismo estrutural, e sendo uma pessoa branca dentro do organismo social, como é que eu estou atuando em liberdade? Se meu irmão não está liberto. O objetivo é desenvolver indivíduos livres, íntegros, socialmente competentes e moralmente responsáveis. As escolas e professores possuem grande autonomia para determinar o currículo, metodologias e governança. Cada professor deve ou deveria ter liberdade para criar o seu próprio currículo. E lá no livro Metodologia e Didática, que ele deixou, essa palestra que foi escrita, que foi encadernada, ele falou
que para a criança ter um estudo mais integral, ela precisa conhecer antes e mergulhar na sua própria cultura, no lugar que ela escolheu para encarnar. E essa cultura deve ser valorada e mostrada à criança, ao jovem, desde a tenridade. E ele deve ver na sua ancestralidade, nos mais velhos, algo como seres superiores. E ele dizia mais. Ele dizia que sem isso, a educação não acontece. Vamos seguir. Vamos voltar, Eri. Vamos voltar para a sala. Que esse outro slide já é sobre a pedagogia Waldorf e esse é tema para o próximo encontro. Os princípios. E aí, agora, a gente vai fazer uma vivência junto com o Antônio. E aí, Antônio vai dar uns passos para vocês, essa vivência, tá bom? Passo a palavra. Boa noite a todas, todos e todes. A gente vai precisar, primeiro, de papel e lápis ou giz de cera. Papel, lápis papel e lápis, né? E giz de cera. Oi, uma pergunta só para mim que está baixíssimo o som, por gentileza. Meu som tá baixo também ou só o de Antônio? Só o Antônio. Do Antônio tá baixo, é. Certo, vou tentar falar mais alto. A gente vai fazer uma atividade agora e a gente vai precisar de papel e lápis ou giz de cera. Para pegar agora, Antônio? Isso. 2 minutinhos, Aos gente. minutinhos, então. 2 minutinhos para pegar papel, lápis, ir no banheiro, beber água. Voltamos 8h12. Poxa, Oi, Eduardo. oi, não, oi, eu estou tentando entrar pelo computador e não estou conseguindo, estou apanhando aqui. Já já eu chego por ele lá, peraí. Ah, se precisar de ajuda, pode falar com ele no privado, que ela entende muito dessas coisas, viu? Não, é questão de chamego do velhinho aqui, que ele tá meio dando uns pipoco aqui, já já eu chego. Valeu, agradeço a oferta. Nada. Vamos lá. Antônio, fala mais um pouquinho alto, tá bom? Ou então chega mais perto do computador. Obrigada. Certo. A gente vai, nesse papel, desenhar a nossa silhueta corporal.
Então vai ser só o contorno, certo? A gente não vai desenhar rosto, né, olhos, não vai desenhar detalhes, a gente vai apenas fazer o contorno, né, de uma representação da nossa silhueta. E aí ele vai colocar uma música para gente e eu vou colocando o passo a passo, as próximas etapas no chat, tá bom? Deu para todo mundo ouvir? Todo mundo entendeu? Sim. Massa. Ele, pode colocar novamente a música pra gente, por favor? Obrigado.
Então, pessoal, como estamos? Tá baixinho, Antônio. Então, como estamos? Conseguiram? Todo mundo conseguiu chegar até o poema? Eu só desenhei. Eu só escrevi, Certo. fui até as palavras, mas o poema não nem comecei. Tá bom. Então, vamos colocar mais um tempinho para a gente fechar, para a gente conseguir finalizar. Vamos lá. Antônio, você pode, Pode por favor, prosseguir. repetir só a instrução do poema? Não lembro. O poema, É. então, tem a tempestade de ideias, certo? Você leu o chat? Ah, tá bom, não li o chat, desculpa, vou lá ler. Pronto. Aí no chat tem a instrução de como fazer a tempestade de ideias e a partir da tempestade de ideias o poema, usando as palavras, tá bom? Conseguimos? O volume do meu microfone está melhor agora? Rapaz, eu entrei no computador, ficou top agora. Foi mal ali o incômodo.
Então a gente vai. Todo mundo conseguiu ou tem gente ainda fazendo? Pronto, então a gente vai. Certo, Júlia está na tempestade. Enquanto Júlia vai escrevendo o poema dela, a gente vai. Quem finalizou, vai guardando esse poema, que no final do encontro a gente vai ver o que é que a gente vai fazer com ele, né, durante a semana, tá bom? E aí eu passo a palavra para Rosa Maria. Então, vamos seguindo o nosso ritmo e vamos conversar agora em roda e buscar conversar sobre o que foi trazido nos slides. Aí, enquanto a gente conversa, eu vou pedir para ele trazer novamente os slides e nós vamos conversando a partir daí. Eu tinha pedido para vocês fazerem uma atividade de casa. Vocês conseguiram fazer a atividade de casa? Conseguiu, Ana? Conta pra gente. Val também conseguiu. Val, eu te vi tão rapidinho e você fechou a câmera novamente, viu? Giovana também conseguiu. Fala pra gente um pouquinho do teu processo, Val, como foi? Val Mares. Já falo. Um instantinho, tá bom. Vamos aguardar o Val um instantinho que ele vai falar pra gente sobre esse processo. Primeiro, Val, começa explicando para a turma o que foi pedido e aí você fala do seu processo. Rosa, Val pediu para começar com outra pessoa, que precisa de mais um instantinho. Pronto, então eu vou chamar a Ana. Pode ser Ana, Ana Franco. Pode? Pode Conta pra ser. gente o que foi o que foi pedido e aí conta do teu processo pra gente um pouquinho. Tá. Foi pedido como uma mini bio, né? Pra gente falar sobre de onde viemos, quem somos, acho que mais ou menos isso. E alguma pesquisa, né, sobre antroposofia também. Eu fiz, enfim, não sei o processo, né? Já falando do processo, fiz do meu jeito, né? E nesse processo, né, enfim, no finalzinho da última aula, levantou-se um tópico interessante que eu tinha reparado que a minha família faz e eu não sabia que era comum, principalmente para quem já tem letramento racial, que é apresentar os avós, quem são seus pais e seus avós, né, seus ancestrais. E eu vejo a família do meu pai fazendo muito isso e eu nunca tinha feito. E aí, nesse processo de fazer esse levantamento da família da minha mãe, eu comecei, minha mãe estava na casa da minha avó, eu comecei a fazer algumas perguntas para ela que eu acho que eu nunca tinha feito, sobre da onde veio meus bisavós, por parte de mãe e tudo mais. E foi um processo muito legal, acho que não só para mim, como para elas mesmo. Foi. Algumas coisas eu já sabia, outras coisas não. E então foi bem legal, assim, para mim foi bem interessante, foi bem rico. E
E agora eu apresento? Você pode ficar à vontade. Tá. E aí eu compartilho ou eu só posso falar? Eu posso falar mesmo? Você pode falar. Pode falar? Tá. Então eu vou me apresentar, né? Qualquer coisa vocês vão me guiando. Pela minha parte da família materna, eu sou neta da minha avó, que chama Maria Francisca Franco, meu avô chama Floriano Franco. Minha avó materna é baiana, da cidade de Ilhéus. Meu bisavô materno é descendente de indígenas. E a minha bisavó materna era da Vila do Macuco, que era distrito de Itabuna, hoje é o atual município de Baruerema. Meu avô materno é da cidade americana, em São Paulo mesmo, e meu bisavô era descendente de espanhóis. Da parte do meu pai, eu sou neta de Maria Lúcia de Oliveira Santos e Marciano Valério dos Santos. Meus avós se conheceram numa zona rural, também no interior da Bahia. A minha avó é descendente de portugueses e o meu avô é descendente de uma pessoa escravizada e eles fugiram juntos, né? Porque era um relacionamento proibido e eles fugiram juntos e tiveram juntos 6 filhos, né? A parte da minha mãe eles são em 3 e da parte do meu pai eles são em 6. A história da parte do meu pai é muito. Tem muita. Eu posso dizer, muita sofrimento, muita violência, então eles não falam muitas coisas, né? Às vezes a gente descobre algumas coisas que aconteceram quando eles acabam falando, mas a gente não sabe muitas coisas, a gente sabe, né? Meu avô também era uma pessoa com deficiência, hoje ele ainda tem deficiência, mas ele já é uma pessoa que anda com ajuda, mas quando eles eram novos, meu avô, pela deficiência que ele tinha, ele não conseguia andar. Então, além de toda a situação de vulnerabilidade, ainda tinha essa questão, então eles passaram muita necessidade mesmo. Meu pai sofreu muitas violências quando ele era pequeno, então ele não fala muito da, da infância dele, assim, né? Da parte da minha mãe, eles eram uma família muito simples, também muito pobre, mas nunca passaram necessidade extrema. E aí o que a gente sabe é isso, né? Eu nem sabia, olha só, eu soube uma vez, mas eu nem sabia que eu tinha parentes indígenas na minha família, né? Então agora que eu realmente tive certeza, assim. Eu desconfiava, mas eu nunca tive certeza. Isso foi só perguntar para minha avó que ela falou uma coisa tão simples que a gente poderia ter feito há muito tempo e a gente não fala, né? Então, minha mãe nasceu na cidade de São Paulo, meu pai nasceu na cidade de Salvador, né? Eles se conheceram aqui em São Paulo. Meu pai veio bem jovem para São Paulo para trabalhar. E eu nasci em São Paulo também. Tô em Indaiatuba faz 13 anos, entre algumas indas e vindas, né? Me reconheço como gênero feminino. Sou casada com o Fernando, tenho um filho de 1 ano e 6 meses, que é o Luan. Trabalho com tecnologia da informação, mas meu sonho é arquitetura e urbanismo. Já fiz um tempo e pretendo voltar. Fui criada num bairro simples da cidade de São Paulo, ali de Jardim Miller, perto da cidade de Diadema. E aí teve, né? Acho que isso fazia parte também do exercício, como a gente se reconhece nessa sociedade, né? Qual a nossa etnia e tudo mais. E aí eu coloquei alguns pontos aqui, né? Quando eu me entendi como uma pessoa negra, como eu vim de famílias, minha família é negra, né? Tanto do parte da minha mãe quanto da parte do meu pai. Porém, meu avô, descendente de espanhóis, é uma pessoa branca. Então, eu e meu tio somos pessoas de pele mais clara. Então, né, na minha família, na verdade, nem tanto na minha família, mas eu sempre me entendi, né? Sempre fui aquela pessoa, ai, você nem é tão negra assim, aquele tipo de racismo
que a gente escuta desde muito pequena, né? Toda vez que alguém falava, não, mas vocês são negros, não, a Paulinha, meu apelido da minha família, Paulinha não é, Paulinha é mais clara. Então, para mim sempre foi uma confusão muito grande isso, né? Muito, muito grande. Apesar de eu ser muito bem aceita pela minha própria família, teve 2 momentos, acho, cruciais na minha vida que me lembraram que eu era uma pessoa negra, que é na pré-adolescência, na escola, né? Quando a gente sofre racismo, a gente fala, nossa, foi a primeira vez que eu falei, sou uma pessoa negra, não deveria ser assim que a gente deveria se identificar. E quando eu comecei a namorar meu marido também, a família dele é toda branca, e aí eles são um pouco racistas, assim, mas é aquele tipo de racismo que, ai, não, eu até gosto de pessoas negras. Então, quando a gente começou a namorar, tiveram situações bem desconfortáveis, assim. E aí eu coloquei como eu me reconheci como uma pessoa parda, né? Porque agora que eu já sou adulta e que a gente fala mais sobre letramento racial e que a gente fala sobre pardos, finalmente eu encontrei meu grupo, vamos dizer assim, apesar de não ser tão falado, eu entendo muito do não ser 100% aceita por todas as pessoas negras, principalmente mais retintas, porque não é o mesmo tipo de preconceito que eu sofro e que meus pais sofrem diariamente, é totalmente diferente. Mas, né, pelas pessoas brancas, eu também não sou aceita como uma pessoa branca, então agora estou estudando mais sobre partitude. Então, quando eu me reconheci como uma pessoa parda, estou me reconhecendo ainda, estou começando a estudar isso agora. E tô na constante busca aí das minhas vontades, interesses e gostos. Esse grupo é acho que o primeiro hobby que eu tive em anos, porque da minha, vamos dizer, a minha herança familiar é de muita união, muito amor, tem na minha família, apesar de tudo, mas de muito trabalho, né? Então a gente foi criado para estudar e trabalhar assim muito forte e obedecer. Então não fui criada para ter vontade, eu sabia identificar, não por maldade dos meus pais de forma nenhuma, mas agora, né, que eu falei: "Putz, eu tenho um hobby, olha só, eu gosto de alguma coisa", então essa sou eu hoje em dia. Acho que é mais ou menos isso. Que aulão! Olha que maravilha o que a Ana trouxe aqui pra gente, gente. Que aulão! Obrigada. Ela trouxe tanta interseccionalidade e cada vez que a gente mergulha na nossa própria história, a gente encontra todas essas interseccionalidades, né? E quantas perguntas que surgem e como é bom que elas surjam, porque é a partir das crises que o movimento chega, né? Que acontece o movimento e que a gente vai crescendo e vai se conhecendo e se reconhecendo. Parabéns, muito obrigada. E aí ela falou sobre ancestralidade, sobre identidade, né? Esse lugar do organismo social, quem é ela no organismo social, como ela se descobriu, né? Como ela foi acusada de ser quem ela era, né? Dentro do grupo étnico dela, que geralmente é assim dentro do nosso grupo étnico, né? A gente não descobre, nós somos acusados de. E cada um de vocês tem sua própria história e tem sua própria interseccionalidade. E estudar isso é uma aula nossa, é autoeducação que a gente vai carregar para a vida. Tem uma ciência, a epigenética. E a epigenética, ela já comprova o que nossos ancestrais, os meus ancestrais já falavam há muito tempo. Nós carregamos na nossa memória genética memórias de traumas dos nossos ancestrais. Então, às vezes, a gente tem um sentimento, uma sensação ou uma inquietação que a gente não sabe de onde vem. E às vezes a gente encontra a chave, ou uma porta, uma janela, ou a saída ou a entrada para um conhecimento que é nosso que a gente não sabia, né? Ou então para uma saída para uma dor, ou para uma angústia que a gente tinha, que a gente não sabe de onde vem. E a epigenética conta que a gente passa esses traumas, essas lembranças no nosso gene, para os nossos filhos, para os nossos netos. E aí, quando a gente faz esse resgate, essa busca, a gente vai se conhecendo melhor. E tem a oportunidade de se autoeducar, de se entender melhor no mundo.
Isso eu espero que todos tenham feito, que não vai dar para a gente ouvir todo mundo, né? Mas aqui, nessa conversa, nessa escuta afetiva da Ana Franco, a gente pôde mergulhar na nossa própria história. Enquanto ela ia falando da dela, eu ia lembrando da minha também. Neto também, né, Eri? Ela falando meu avô e minha bisavó, né? E é interessante como a gente consegue, na nossa ancestralidade, principalmente do nosso lado branco da família, digamos assim, que nós somos miscigenados, né? Ou do nosso lado asiático da família. Tem o Gildo aqui que tem uns traços mais asiáticos, ou talvez indígena, depois a gente vai saber. Pelo sobrenome, eu imagino que seja asiático. E a gente vai se autodescobrindo. Isso é muito, muito importante. E aí a gente está aqui para estudar isso, o conhecimento do ser humano, a antroposofia. A antroposofia é isso, né? E como é que a gente vai estudar o ser humano? Estudando a nossa própria história. Começa aí, na nossa própria identidade, né? Como nós vimos lá no começo. Gente, esse é o momento do nosso debate. Só para contar para vocês. Então podem ir ligando os microfones para a gente ir trocando, né? Oi, Oi, Val. boa noite. Eu escrevi aí que eu posso falar quando puder, se for possível. Diga. Agora a gente é o nosso momento possível. A gente tem daqui É, até 10 minutinhos antes do término para a gente falar e falar sobre antroposofia, sobre esse conhecimento do ser humano. E como é que a gente vai falar desse ser humano? Olha, começando aqui, pelo ser humaninho que nós ocupamos. Diga, Val. então, estou aqui com essa roupa, essa bata que traz um pouco dessa ancestralidade que perpassa por mim. E vou mostrar aqui para vocês uma imagem também, que ela é de um momento que eu escrevi o texto que eu vou ler para vocês. Durante o mergulho que eu fui dando durante esse tempo, que a gente teve da primeira aula, primeiro encontro para cá, eu fui mergulhando, fui escrevendo e também fui relendo alguns escritos, né? E na época da pandemia, eu e minha companheira, a gente tem um espaço artístico, cultural e tal, e a gente deu uma oficina virtual e o nome era Identidades, e também pensava e perpassava pelos mergulhos, né? Dessas identidades, interseccionalidade de cada pessoa, para cada pessoa mergulhar, se empoderar, se apropriar e se cuidar, ainda mais num período de pandemia que necessitava, e continuamos necessitando, já necessitava antes, mas foi um período que ficou ainda mais sensível esse autocuidado, né? Sendo tão falado, enfim. E aí eu escrevi assim, é, mas Valmares, além de ser meu nome de rebatismo, decolonial, ancestral e espiritual, Valmares também é meu nome social. Valmares também é meu nome artístico. Valmares também é o nome da minha arte, enquanto artista, educador e diretor e coreógrafo, e tantas artes mais e vidas que eu faço. Na maré nasci, em meu território cresci, em meu quilombo vivi, em minhas raízes me conheci. Em minhas origens me fortaleci, me conectei e me conecto aos meus ancestrais, antigos e atuais, de forma única. Gritei torcendo pelo Flamengo, não podendo ser jogador, encontrei a arte, me encontrei na arte, a arte me encontrou. Mareense, artista, educador, diretor, produtor, articulador, mobilizador, ativista, buzinei e sigo buzinando a maré. A usina, a buzina, a arte, a vida, o amor, a luta na maré e por todos os lugares mais, principalmente nas favelas, periferias do Rio e de tantos outros lugares mais do Brasil e do mundo. Na Tunísia, na África, me reconheci, senti minhas raízes ancestrais, vi de onde vim, vi de onde vieram os meus ancestrais, minha identidade étnica racial se fortaleceu, tanto que achavam que eu era mais de lá do que de cá. Minha identidade, que já não era mais parda e sim negra, encontrava que negritude era essa, dentre tantas negritudes existentes em África, no Brasil e no mundo. Na Bahia,
renasci, me rebatizei, me empoderei, me transformei, me casei, me aquilombei. Fortaleci minha identidade étnica racial, me enegrecendo ainda mais, deixando crescer minha baobá crespa, sem mais podar. Transitei e me empoderei de forma mais fortalecedora minha identidade de gênero e sexualidade. Minha identidade fluida, não binária e pansexual. De turbante e saia me vesti. Ainda mais me amei, me expandi, me espalhei. E assim sigo minha jornada diaspórica pela Maré, Tunísia, África, Bahia, Brasil, favela, quilombo, periferia, região metropolitana, fortalecendo cada vez mais minha identidade favelada, negra, fluida, pansexual, um mergulho profundo nos nós que há em mim. Tá acabando. Vamos aí. Perdi aqui o finalzinho. É, hum. Minha luta é junto aos meus e minhas, aos nossos e nossas irmãos e irmãs maranhenses, favelados, periféricos, negros, LGBTQIAPN+, mulheres e tantas outras formas de ser. Que cada diferença não seja desigualdade como ainda é, que seja diversidade, com mais equidade, respeito, liberdade, amor. Falando um pouquinho desse mergulho que eu pude ter numa viagem de festival de teatro, eu escrevi que em 2009 pude ir na Tunísia, ao norte da África, a princípio participar de um festival de teatro internacional. Com certeza não era só isso, e se fosse só isso já não seria pouca coisa. Na minha primeira viagem para fora do estado do Rio, de avião, atravesso o Atlântico, o Mediterrâneo e chego em África, na Tunísia, onde achavam que eu era mais de lá do que de cá. Achavam que eu era mais árabe, islâmico, muçulmano, africano do que brasileiro, sul-americano. Pude ver minha tonalidade de pele, meus traços em tantas irmãs e irmãos. Pude ver e sentir a pluralidade áfrica de tantas negritudes para além da negritude retinta. Pude fortalecer minha identidade étnica racial ainda mais, como já vinha fortalecendo na Maré, no Rio, no Brasil. Pude ver, viver, sentir, me conectar com meus irmãos e minhas irmãs ancestrais, antigos e atuais, ver diferentemente de onde vem minha ancestralidade, tanto da Tunísia como da Argélia, Marrocos, Egito, e de tantos países africanos mais que encontro os meus traços, minha tonalidade de pele, e tanto mais da minha identidade étnica racial. Pude mergulhar no mar Mediterrâneo e nos mares que há em mim, e nos nós que há em nós. Pude, às 3 da manhã, estar conectado à espiritualidade coletiva islâmica de lá e perceber como sou potente às 3 da manhã daqui também, para me conectar com a espiritualidade, comigo mesmo, com a escrita, com a criação e tantas coisas mais. Pude apresentar teatro de rua, que para mim sempre foi um dos mais potentes, dentre todos os espaços alternativos e convencionais que eu amo. Admiro, vibro ainda mais na arte favelada, periférica, negra, na rua, cantando, dançando, interpretando, vivendo o hino da minha maré, nosso quilombo e de tantas favelas e periferias mais. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci e poder me orgulhar e ter a consciência que a maré é meu lugar. Assim como a Tunísia, tantos países, assim como a Tunísia, veja o outro finalzinho. Hum, é isso. Não vou achar agora, eu acho. Já tomei muito tempo, desculpa o tempo todo. Mas é um pouco de tudo isso. Meus pais, eu sou do Rio, nascido na favela da Maré. Meu pai é daqui da Bahia, onde eu moro hoje. Ele mora lá no Rio. E eu moro aqui com minha família, filhos, companheira. Minha mãe, que é de Alagoas, mora aqui na Bahia hoje. E a família paterna daqui da Bahia, tanto de Salvador quanto de Cachoeira. A família materna é de Alagoas, tanto de Maceió quanto de Fernão Velho. E o meu nome, Valmares, veio numa manhã que eu e minha companheira, a gente acordou e só conseguiu ir para a cozinha, cozinhar, chorar, se rebatizar e sentir essa presença espiritual nos rebatizando, trazendo o nosso nome decolonial Mares Maim, de Luísa Maim, para ela, e de Mares, de Valmares, soando um pouco Palmares, Mares da Maré, e Mari de Marielle, dessa ancestral mais atual que eu pude ver, vibrar em vida, torcer e lamentar a forma que foi absurda a sua partida, mas que vai sempre seguir seu legado com cada uma que seguir semeando, né, as lutas e tudo mais que ela sempre ecoou na Maré e por aí afora.
E aí é um pouco disso que eu mergulhei, vou mergulhando e remergulhando, e estou muito feliz de poder estar aqui nessa, né, pedagogia Waldorf decolonial antirracista, que eu estou muito ansioso por cada encontro. A minha vontade é de fazer uma imersão de 15 dias ou de um mês, e não só uma vez por mês, para poder... Estou ansioso, né, para poder mergulhar em tudo que tem nessa pedagogia e dessa forma, né, que é um diferencial. Acredito que já seja onde esteja, que eu quero poder aprender o máximo possível para poder também, né, seguir levando também nessa forma de fazer. Eu estou aprendendo tanto ao mesmo tempo a pedagogia Waldorf como essa forma também decolonial e antirracista. E a forma decolonial e antirracista eu até busco já na arte e na educação há um tempo, mas não junto à pedagogia Waldorf, que é muito mais recente. Né? Eu já mergulhei um pouco mais em Freire, Piaget e outras pedagogias mais, mas a Waldorf estou conhecendo agora. Desculpa, muito tempo. Não peça desculpas. Estamos sem culpa. Muito bom, muito obrigada, Val. Ele teve um trecho que você falou, nos nós que há em mim, né? E esse nós pode ser nós ou pode ser nós. E aí cada um entende, né? Voltando aqui para a epigenética, um trauma não necessariamente é algo ruim, né? Um trauma é tudo que chega na gente e fica ali na nossa memória e vai construir nossa identidade, né? Então, essas memórias desses traumas, então hoje nós sabemos que a nossa identidade também é construída a partir de toda essa ancestralidade que há em nós. E nos conhecer pode servir para desatar os nossos nós, sim. Muito bom. Vamos voltar para tudo que a gente falou hoje, porque vai que tem alguém que quer falar alguma coisa do primeiro slide ou do segundo. Então vamos lá, ir para o primeiro e vamos debatendo juntos, tá bom, gente? Quem sentir pode ligar o microfone e trazer a criticidade da identidade, Eri. Esse foi o nosso primeiro slide. Alguém quer trazer algo? A gente acabou de ouvir um poema sobre identidade, né? Alguém quer trazer algo? Ficou alguma coisa aqui? Então vamos para o próximo, Eri. Gente, abram seus microfones, é para a gente trocar sobre cultura. A diversidade cultural ajuda a entender as diversas manifestações culturais e marca a pluralidade, a diferença e a especificidade. Vocês conhecem a cultura a qual vocês estão inseridos? Nós conhecemos essa cultura? Ficou algo desse lugar aqui para a gente debater? Vocês estão sentindo algo para falar? Se não, eu vou passando. Eu quero muito que a gente converse. A gente teve um mês aí para estudar, que era para a gente chegar aqui e conversar. Pode passar, Eri. Falamos sobre etnia. Pode passar, Eri. Etnocentrismo, gente. E aqui eu acho que tem algo para alguém falar, hein? Alguém tem algo para falar? Eu tenho, pronto. Gente, quando eu comecei a estudar antroposofia e pedagogia Waldorf, eu via muito assim a sombra do etnocentrismo, sabe? Eu acho que ela está muito presente hoje na antroposofia, está muito presente hoje na pedagogia Waldorf, principalmente o eurocentrismo, né? A gente sabe, né? A gente acabou de ver que a pedagogia nasceu lá e a antroposofia nasceu lá. Mas o que esse pensador trazia com todas as questões de sua época e seu tempo, e quando eu falo de todas as questões, eu falo que culturalmente naquela época era naturalizado ser machista, ser homofóbico, era naturalizado ser misógino, ser racista, e esses termos nem existiam, mas as ações existiam, né? Então, quando essa pedagogia foi criada lá, ou quando a antroposofia foi criada lá, e ela chegou aqui no Brasil com essa colônia, toda a cultura de lá foi trazida junto com essas pessoas que vieram para cá, né? Essas pessoas que trouxeram esse saber filosófico para cá. E era um amor tão grande que ficou uma marca. Só que não houve
a integração. E a gente está buscando isso aqui hoje, porque nós encarnamos foi nessa terra aqui, né? E aí eu queria debater sobre isso com vocês, sobre como esse etnocentrismo ou esse eurocentrismo, ele afeta a nossa compreensão de mundo. Quando a gente vai estudar as Sofias, quando a gente vai trazer uma filosofia de outro lugar, uma pedagogia de outro lugar, talvez levado por uma necessidade de um saber, mas que não foi aprofundado, talvez, eu não sei dizer o porquê, mas é muito forte o traço do etnocentrismo e do eurocentrismo na antroposofia e na pedagogia Waldorf. Vocês querem conversar sobre isso? Conversar não, mas dizer que na agricultura é igual, que na agricultura da Europa se abre a terra para sair umidade, isso veio para o Brasil e ficou, quando aqui é um solo arenoso, calorento, que precisa ser fechado e coberto. Vou voltar. Na agricultura acontece isso, na Europa tem que abrir o solo para sair a umidade, limpar as áreas para que o sol entre. Aqui no Brasil, pelo contrário, tem que fechar o solo para proteger por ser arenoso e ser muito quente. Isso continua nas grandes POPs aí, como que fala, do agronegócio, e todo mundo derruba tudo e faz aquelas linhas de vegetação totalmente descoberta. E mais um ponto que eu estendi tanto aqui. Daqui a pouco eu lembro a outra questão. Foi mal, eu viajei numa e esqueci da outra. E isso é muito interessante que você está trazendo, Eduardo, porque como estamos praticamente no outro polo, quase, do lugar onde ela nasceu, a natureza também está no outro polo. Então, como é que se vai acompanhar, olhando para a pedagogia Waldorf, que começamos a falar sobre, né? Para épocas do ano, por exemplo, nós vamos fazer uma festividade que aqui a gente está vivendo outra época do ano. Exatamente. A natureza está se mostrando de outra forma, com outras necessidades. Aqui a gente tem o sol, tem o movimento, né? E um questionamento que eu trago é assim, até onde a gente pode ir com a ancestralidade europeia, aliás, e que a gente consiga adentrar com a brasilidade sem que perca o motivo, a essência, o éter dessa ciência espiritual trazida há um século. Até onde eu posso entrar com a brasilidade nela e sem que eu perca o motivo dela, entendeu? Então, essa é uma coisa que eu me pergunto e tento buscar. Então, sair da lã para um barbante na Bahia, para um algodão, entendeu? Então, um exemplo é isso, assim, sabe? Os tipos de madeira de entalhe, que lá, né, igual pegar as árvores de lei que tem na Europa, quais aqui no Brasil a gente teria similares para substituir? Né? Eles trazem lá a vaca, a águia e o leão. O que a gente tem no Brasil que substitui com as mesmas questões, com as mesmas potencialidades que cada um deles traz, né? Então, essa é a busca que eu venho, é onde eu entro com a brasilidade nessa ancestralidade europeia, sem prejudicar o que veio desse indivíduo único aí. Eu acho que Antônio está com a mão levantada, mas eu acho que em todos os âmbitos, todas as sofias e todos os conhecimentos, há de sempre ter um movimento e reforma de acordo com nossos tempos, né? As coisas precisam fazer sentido. Não adianta a gente ficar aqui estudando texto, decorando texto e replicando algo que não vai fazer sentido para o nosso lugar, para a nossa época e para o nosso conhecimento atual. E aí, segundo os textos do próprio Rudolf Steiner, né, essa é uma filosofia do movimento. Tem que estar em movimento, tem que estar de acordo com a época e com a ciência da época, né? Então, eu acho que porque perderia se a necessidade é do movimento. E quando não há o movimento, se fala muito em mineralização, né, na antroposofia. Não sei se vocês chegaram nesse lugar estudando antroposofia na pesquisa de vocês, mas quando se fala em mineralização na antroposofia, fala desse lugar parado, que não tem reforma, que não se move. Né? Quando se fala em minerais no conhecimento da antroposofia antigo, né, se achava que os minerais não evoluíam, né? Que estavam ali. Hoje a gente sabe que sim, mas naquela época eles achavam que não. Então, quando se falava mineralizar, falavam desse lugar mais duro que não se move.
E existiam dentro da antroposofia esse saber de que não é interessante mineralizar, de que se tem que se haver o movimento e a busca pelo conhecimento. Diga, Antônio. E Val em seguida. Só complementando o que Rosa trouxe, que na época em que Rudolf Steiner era vivo, ele chegou a falar que se a pedagogia Waldorf daqui a 100 anos, ou seja, já passaram os 100 anos que ele falou, né? Se a pedagogia Waldorf daqui a 100 anos tiver da mesma forma, não faz mais sentido, né? Porque justamente mineralizou, enrijeceu, né? Parou no tempo. E outra coisa que ele trouxe também é que a pedagogia só faria sentido em outros lugares se tivesse em conformidade com a cultura desses lugares. Então, ele acreditava que a pedagogia Waldorf poderia ser importada, né, da Alemanha para outros lugares, mas desde que o conteúdo, o repertório, tudo tivesse de acordo com a cultura local. E o que, infelizmente, a gente vê, às vezes, em algumas escolas Waldorf, é a tentativa de uma reprodução de um modelo alemão, né? Exatamente. É só isso. Diga aí, Val. Oi. Então, aí eu comecei a ler um livro da pedagogia Waldorf, e aí fui direto na arte para tentar já ansiar algumas angústias e dialogar com elas, porque imaginei também que traria um pouco da minha bagagem, diálogo. Dificilmente eu pego algo e replico aquilo da forma que vem e conta, é praticamente impossível também, né? A gente sempre vai colocar algo nosso, ou tentar colocar. E aí vinha falando da flauta doce, eu estou no Fundo 1, né, do primeiro ao quinto ano, então de uma forma como se ela, o sopro, trouxesse uma forma de elevação e tal. E eu até hoje trabalho muito mais com percussão. E fiquei pensando, se meus e nossos ancestrais, né, e a gente no Brasil vai ter essa diversidade, né, dessa ancestralidade também europeia, mas também indígena e também africana, e também asiática, né, mas principalmente europeia, indígena e africana. Mas quando eu penso na africana e na indígena, com o pé no chão, com cachixi que é chacoalhado, com a entoação das vozes, e às vezes só vozes, né? E o tambor, o atabaque, né? Principalmente na nossa ancestralidade negra. E confiei também nisso, sabe? Que a percussão que eu tanto trabalho, ela também eleva, né? É, e ela eleva de uma forma muito que se a gente não tivesse sido colonizada no Brasil, em tantos países, né, na América e na África, a gente teria continuado sendo um povo muito mais elevado, não romantizando. A gente tem várias, né, questões que a gente pode discutir sobre como é que eram as sociedades indígenas e como é que são, e africanas e tudo mais, não é romantizando. Mas, enfim. E aí a outra questão foi o esporte, os esportes de mão e tal, e que se evita chutar a bola. E fiquei pensando assim, eu entendo que a proposta vai ser a não agressividade, mas o futebol ele também é possível ser feito de uma forma super arte, o futebol arte. Tanto que volta e meia, nas minhas primeiras aulas que eu pergunto qual arte que vocês mais gostam, muitos meninos respondem futebol e entendem como arte, ou quer colocar como arte, né? Mas eu fico pensando assim, como realmente a gente dialogar com a nossa cultura. Eu estou aqui na Bahia, né? Vem da favela da Maré, no Rio, onde foi construída principalmente por nordestinos. E aí a gente tem a música Lagados Cristal, Favela da Maré, na tecnologia, criando casas na palafita, tanto na Jamaica, quanto né, na Maré, no Rio, quanto aqui na Bahia, quanto em África. A gente tem tecnologias que perpassam pelo mundo todo e a gente se conectar à verdade de cada lugar, né? E não estar engessado dessa forma. E volta e meia dialogando com o Eduardo, inclusive, que a gente trabalha junto. E a equipe, né? A gente vai e vem no que está escrito e no que cada pessoa vai trazendo também dessa forma antirracista ou brasileira ou baiana, né? Pensando cada um e cada uma nas suas motivações, né?
E o primeiro conto que eu levei, né, para o Dia Internacional da Mulher, só depois que eu fiz, eu ouvir alguma das pessoas, porque volta e meia eu estou ouvindo e estou vendo que, na verdade, tem pessoas que vão por um caminho, tem outras que vão por outro, não necessariamente na mesma escola do que eu estou conversando. Eu estou tentando entender por onde eu estou indo. E aí falaram assim, não, mas é porque às vezes a data do Dia da Mulher, ou dia... Às vezes tem umas datas assim muito militantes ou muito identitárias, que às vezes não necessariamente a pedagogia Waldorf trabalha. Enfim, eu estou ainda cheio de dúvidas. Mas eu falei, velho, aí eu trabalhei um conto de uma menina com a sua avó, que era curandeira, num país africano, e com a mãe, que era rainha, e ela lutava com um clã de mulheres, e as protagonistas eram as três, a menina, a mãe rainha e a avó curandeira. Essa foi minha primeira história até hoje que eu contei, e foram fazendo desenhos e tal, e aí empoderando principalmente também as meninas negras, mas também falando para as meninas mais claras, sejam brancas ou pardas, que pudessem, né, trazer todas as cores, mas as negras também poderiam trazer, mas para se empoderar da beleza que há em todas, porque a gente sabe que o etnocentrismo, o eurocentrismo, está aí, traz muito mais princesas brancas e louras, mesmo que isso já esteja mudando, mas ainda o eurocentrismo ainda é muito forte, né? O racismo ainda é muito forte. Então, eu tô com muitas angústias, né? E aí, mas estou também confiando. Tanto que quando eu levei a história com essa blusa, eu nem sempre contei com essa bata que eu tô. No dia que eu contei, a menina do primeiro ano falou assim: professor, tem bonecas pretas na sua blusa. Você gosta de preto? Eu falei, gosto. Falei, e você? E ela é negra, né? Ela, gosto também. Eu gosto muito da minha cor. Eu gosto da minha cor assim marrom, mas também se fosse ainda mais escuro, eu também gostaria. Eu gosto de marrom e de preto também, professor. Falei, sim. E aí, assim, ela só de ter visto, ela ouviu a história, mas eu acho que impactou ainda mais a vestimenta, e tudo isso vai impactando, né? O que a gente traz de história, o que a gente traz de roupa, de ideia, enfim. A gente tem que lembrar e não pode esquecer de que essa Zofia, ela se baseia principalmente no conhecimento do ser humano. E esse conhecimento, ele parte da observação fenomenológica, né? Rudolf Steiner chamava assim, observação fenomenológica, que na verdade é um termo criado por Goethe, né? E essa observação dos fenômenos era a observação. Meu bebê acordou, mas ele está assistido. Essa observação desse fenômeno, a gente tem que lembrar que era numa época que não tinha tanta miscigenação também lá. Hoje já tem um pouquinho, também não é muita. Mas então ele observava um tipo de homem, um tipo de cultura. É certo que ele acessava saberes de outros planos. Isso eu acho que é inegável. Quem lê as obras de Rudolf Steiner consegue perceber o cunho espiritual profundo que existia. Mas não podemos esquecer que era um ser humano. Um ser humano que tinha um movimento de simpatia e antipatia e que estava mergulhado em sua própria cultura. Então, por mais que a gente estude, tem um lugarzinho no nosso âmago que vai responder de acordo com aquela cultura, de acordo com aquele movimento e o que faz sentido para a cultura que ele está inserido. E aí ele observava aquele ser humano que estava num clima muito diferente do nosso, que tinha uma realidade muito diferente da nossa. E talvez tocar flauta para aquelas pessoas lá, traga um sentimento, né? Diferente talvez do que seja para a gente aqui. Nós aqui estamos num lugar mais solar e nós sabemos o quanto a natureza também nos define. A linguagem também nos define. É uma linguagem formada mais por consoantes do que por vogais. E a nossa é justo o contrário. E qual será a característica principal que uma consoante traz quando a gente está na nossa cultura falando e falando tanta consoante? E qual é a característica de um povo que fala tantas vogais como nós? Vogal traz muito esse movimento da curva e do movimento. A consoante ela é mais angular. Ela traz essa qualidade mais angular, mais reta, mais fechada. Um clima frio, ele vai trazer uma qualidade. Um clima quente, ele vai trazer outra qualidade. Então, a gente não pode se perder dessas observações também. Não esquecer de que era um ser humano,
não esquecer de quais seres humanos eram observados, e além disso, ele estava numa cultura ali, quando fundou a pedagogia Waldorf, olhando muito para o renascentismo. E a ideia do renascentismo traz todo esse lugar do foco da Europa e desse conhecimento europeu como superior. E tudo que está fora disso fica visto, principalmente em locais como o nossa cultura, como algo mais primitivo, mais imaturo. Ao mesmo tempo e em contraponto, ele dizia que enquanto sociedade, a gente devia chegar no lugar do nós. E se não chegasse todo mundo junto, não chegava. E quem é o povo hoje que está bem ligado com a natureza, com esse nós, com esse sentimento de união? São os nossos ancestrais indígenas. É o nosso povo indígena, que é visto ainda como primitivo por alguns antropósofos, ou antropósofos, como alguns dizem. Mas não vamos entrar nessa seara agora. Vamos continuar conversando. Posso uma fala? Diga, Eduardo. Então, em cima dessa fenomenologia criada por Goethe, a observação do indivíduo, né? Tem a antropologia em paralelo, que Steiner traz junto do ser, do desenvolvimento saudável do ser humano, onde ele indica certas coisas em certos momentos. Que naquele momento de vida da criança é necessário que ele execute aquilo, que aprenda aquilo, que desenvolva aquilo, né? E aí entra a flauta nesse momento do segundo setênio, que entra a formação do astral, que existe a entrada de ar, que a gente está relacionado ao animal, animalesco. Então você tem essa entrada, essa saída de ar, que é o que Steiner fala, que nós, professores, temos que ensinar o aluno a dormir e a respirar. Então essa flauta você entra nesse contexto de dar ritmo a esse movimento rítmico que existe no centro do corpo, né, que é pulmão e coração. O nosso tambor, como gosta Val, é o nosso coração. Esse fluido do sangue, esse respirar, é esse instrumento de sopro, como se fosse num sertanejo, a zabumba e a sanfona. O pulmão e o coração, trabalhando juntos para que todo o outro funcione e ande de acordo. Era só isso. Obrigada, Eduardo. A gente entrou bastante em pedagogia e falou pouco da própria antroposofia, vocês repararam? Porque nós temos professores aqui também, muitos professores, e a grande maioria está assim bem observadora. Eu quero muito que no próximo encontro vocês consigam conversar mais, e eu vou pedir, se vocês concordarem, que no próximo encontro a gente dê mais tempo para conversar sobre a própria antroposofia. Porque o tema do próximo encontro é a pedagogia Waldorf. E aí a gente vai poder mergulhar mais ainda nessa conversa sobre pedagogia Waldorf. Vocês topam no próximo encontro a gente voltar para o tema da antroposofia desse início, falar mais sobre essas características principais da antroposofia? Porque uma coisa puxa a outra, é um fio, né? É um fio, e muitas coisas muitos nós, a gente pode desatar olhando para a antroposofia e em seguida para a pedagogia Waldorf. A gente vai seguindo, né? Não é por acaso, né? Que a gente nasce, cresce e morre. Então a gente vai tentar seguir esse ciclo também do nascimento da antroposofia, depois da pedagogia Waldorf, e aí vamos seguindo o nosso roteiro. Vocês topam? Val, eu já vi que topa. Fernanda topa. Alex, Gildo, boa. Olhei, Gildo, agora eu lembrei que as duas grandes diásporas que tem no Brasil é a africana e eu não sei se é o caso de Gildo, mas eu olhei, lembrei, desculpa, Gildo, a nipônica. Toda vez eu fico pensando assim, se eu estou sendo xenófoba, quando eu falo essas coisas. Mas são as duas grandes diásporas que a gente tem no Brasil, as maiores, a africana e nipônica. Né? É importante a gente saber disso na construção e no estudo, quando a gente vai olhar para a construção da nossa identidade cultural. Certo, muito bom. Já são 9h14 e o tempo voa. Passa muito rápido, é pouco tempo. A gente passou um mês estudando. Eu quero ouvir vocês mais na próxima vez, mas eu entendo que é o primeiro encontro e a gente está se conhecendo ainda. Tá bom?
Vamos agora para as atividades. Vamos para as atividades. Passo a palavra para Antônio. Bom, a gente fez os poemas, né? A partir de uma tempestade de ideias com a consigna da nossa ancestralidade. E aí, a ideia é que nesse mês, em algum momento em casa, a gente conte para nossos filhos, filhas ou netos, né, alguma história que a gente se lembrou enquanto a gente fazia a tempestade de ideias. Alguma história de avó, de avô, de bisavós, alguma história da família que vocês gostariam de manter e de passar adiante para a próxima geração. Então a gente conta essa história e a partir dessa história a ideia é a gente fazer uma produção artística, né, com o nosso filho ou a nossa filha, ou neto, neta. Ou sobrinho, sobrinha pode ser também, se não tiver filhos. Então, essa produção artística pode ser em qualquer linguagem, né? Linguagem de livre escolha, né? Pode ser das artes plásticas, visuais, pode ser literária novamente, música, o que vocês preferirem. Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Aí eu passo para a Rosa, que ela também tem uma atividade, né? Para passar. Então, gente, primeiro eu quero convidar vocês para a gente continuar esse debate lá no nosso grupo de WhatsApp. E eu gostaria que ele fosse bastante caloroso. E aí vocês podem entender esse calor de diversas formas, mas eu gostaria muito que a gente continuasse esse debate e aprofundasse mais esse debate primeiro sobre antroposofia, seguindo a linha para a pedagogia Waldorf. E que a gente talvez fizesse uma reflexão sobre essa nossa dificuldade, que tem sido um fenômeno crescente da gente conseguir falar mais por trás de um aplicativo de WhatsApp do que assim nos vendo, para a gente tentar superar isso. Existe também na antroposofia o estudo de forças, e se fala muito em força arimânica, e depois vocês vão dar uma olhada nisso. E aí, como a gente está nesse grupo de antroposofia, estamos estudando o ser humano e a gente está sempre buscando, ou mesmo se não estiver buscando, a gente está sempre em evolução, e eu acredito nisso, que nós pudéssemos refletir sobre isso e buscar superar isso, que nós possamos falar mais no próximo encontro, tá bom? Mas nós vamos continuar o debate lá no WhatsApp. E aí, com certeza, no próximo encontro, nós vamos estar mais íntimos e com coragem de falar assim. E eu convido vocês também para fazer um movimento, que é algo que a gente faz muito na pedagogia Waldorf, quando a gente está estudando, que é falar o que vem. Porque se falar o que vem, vem lá da entranha, não passa muito, né? E é onde tem mais neurônio. Então vem num lugar bem profundo quando a gente fala o que vem. E é interessante. E é autoconhecimento também. E é bom pra gente. E aí, além disso, o próximo encontro a gente vai falar sobre pedagogia Waldorf. E eu quero que vocês foquem principalmente nos princípios da pedagogia Waldorf. Não deixem de anotar as perguntas que surgirem na pesquisa, que pode ser trazido para cá ou para o grupo de WhatsApp. E o trabalho de vocês em casa vai ser um trabalho individual, que não necessariamente precisa ser compartilhado aqui ao vivo, mas é por que eu busquei essa pedagogia. Tá bom? Pode ser? Certo. Pode ser. Diga, Eduardo.
Eu falei que pode ser. É que eu tô sem Ó, tela, não dá para ver o joinha. tá certo. Olha, a Júlia precisa ser adicionada no grupo. E aí, sobre pedagogia Waldorf, a gente tem o livro de Rudolf Lanz, tem a Arte de Educar 1 e 2, de Rudolf Steiner, e tem um novo livro que ou já foi lançado, ou a gente pode ter acesso a ele, que chama Pedagogia Waldorf mais 100, que, se não me engano, é de Rubens Salles, que é o filho de Ruth Salles, do Instituto Ruth Salles, não sei se vocês já ouviram falar. E ele está lançando esse livro chamado Pedagogia mais 100. E quem ainda não leu, eu quero dar uma dica de um livro chamado Filosofia da Liberdade, que é muito legal, muito bom de se ler, tá bom? Isso daí é dica, não é... Ninguém é obrigado a nada, né? Vocês sabem. Então, gente, muito obrigada até aqui. Eu quero pedir para um de vocês fazer um fechamento artístico de hoje. Assim, na hora. Quem consegue, quem quer fazer um fechamento artístico? Pode ser poesia, pode ser música, pode ser dança. Hein, Júlia? Tô te vendo, viu, Júlia? Ó, vou personalizar uma de sala de aula para agora. Se eu engasgar, eu tô trocando as palavras de agora. Obrigada, Eduardo. Diz assim: até depois, boa noite, para a cama eu vou deitar. Agradecemos o lindo encontro e a sua companhia. Ouviram? Fala de novo, por favor, Bom, Eduardo. mas assim, vou falar de novo mais pertinho do microfone velhinho aqui. Até depois, boa noite, para a cama eu vou deitar. Agradecemos o lindo encontro e a sua companhia. Que singelo, que fofo. Obrigada. Muito Esse é o fim obrigada. do dia da minha sala. Muito obrigada por compartilhar, Eduardo. Gente, muito obrigada. Quem quer trazer alguma fala aqui para o nosso fechamento? Hein, Ana? Eu vou chamar a Ana, que está com as duas mãos na boca. É, tu mesma. Eu vou fazer igual o Eduardo. Vamos dar a despedida como manda o sabiá. Vai saindo, vai dizendo. Até logo, até o próximo encontro. Gratidão. Gratidão, pessoal. Até o próximo encontro. Não esquecendo, vamos começar conversando mais sobre antroposofia. Vamos fazer uma pesquisa sobre pedagogia Waldorf focada nos princípios da pedagogia Waldorf e vamos fazer uma reflexão. Por que escolhemos a antroposofia e a pedagogia Waldorf? E uma reflexão sobre as forças arimânicas, como elas estão nos atravessando. Tá certo? Eu estou falando diretamente em relação à internet, tá bom? A comunicação e internet. E até a próxima. Eu quero ouvir a voz de todo mundo, viu, Alex? Na próxima vez. Viu, Alex? Tchau, gente. Boa noite. Até mais. Tchau, Fernanda. Boa noite. Boa noite. Boa Gratidão. noite, boa noite. Boa noite. Gratidão. Tchau, gente. Tchau.